Bom dia, bom dia. Aguardando o pessoalzinho saindo da outra aula para poder entrar na nossa, certo? Já já a gente recomeça nossas atividades. Deixa eu pegar aqui. Dia novamente, Marcos. Tudo tranquilo aí? Não saiu correndo da aula anterior, não é? Fernanda, bom dia novamente. Seja bem-vinda à nossa aula. Já já o pessoal completa a presença na aula. Uhum. Aham. Ah, é, vocês estavam no intervalo, verdade, acabei esquecendo, mandei, bom, mandei no tempo certo, né? Aham, aham. Deixa eu ver. Desculpem incomodar vocês no intervalo, mas a gente tem que começar a nossa aula. Ai, ai, deixa eu ver aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir vê-los na aula presencial. Eu vou ver só a turma do segundo ano na aula presencial. Então, hoje à tarde eu estou lá no colégio, dar aula presencial e passar online, né? Mas eu gostaria de vê-los também do primeiro ano. Qualquer coisa, no final eu peço para vocês abrirem a webcam, se eu lembrar, né? Peço para vocês abrirem a webcam para eu ver a cara feia de vocês novamente. Estou com saudade de vocês. Muitas e muitas e muitas, tá? Esperar um pouquinho para ver se entra mais um pouquinho de gente para dar o nosso horário para a gente poder começar, certo? Então, vamos lá, deixa eu só organizar aqui o meu marcador de tempo para não ultrapassar os limites dos 40 e tantos minutos, certo? Então, tá. Ah, hum, hum, hum. Olá, vamos começar nossa atividade, vamos ver. Espera aí, aqui, achei a nossa aula. Agora eu vou compartilhar com vocês a nossa aula, certo? O pessoal vai chegando, o pessoal vai entrando, já deu o nosso horário, 10 horas e 55 minutos, portanto, a gente vai começar a nossa abordagem. Nós vamos até às 11 horas e 40 minutos, se não me falha a memória, certo? Talvez eu passe um pouquinho, mas só um pouquinho, tá? Nada que vá atrapalhar a outra aula, certo? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui uma projeção para a gente poder trabalhar. Deixa eu ver. Só um tiquitinho, tá? Os professores têm a costume de pegar um tempinho a mais dos outros colegas, eu vou pegar hoje um tempinho a mais, mas só um tiquinho, tá? Só um, como diz o cuiabano, só um bocadinho. Então, para a gente hoje, nós vamos começar o chamado capítulo 8, que fala a respeito da filosofia renascentista, justamente aquela ideia do renascimento cultural, onde vocês estudaram em história. Só que em história, vocês veem rapidinho as concepções acerca da filosofia renascentista, ou dos teóricos do pensamento renascentista. Então, para hoje, nós vamos ver alguns filósofos dentro do Renascimento, a importância desses pensadores dentro do Renascimento. É claro que nós não teremos tempo suficiente para analisar todos os pensadores do Renascimento, mas pelo menos alguns que o nosso livro-texto, o nosso material selecionou, esse material a gente vai conseguir verificar hoje, basicamente, a ideia a respeito desses indivíduos do pensamento renascentista. Só que para falar de renascimento, nós temos que falar do contexto histórico e a característica do renascimento. Então, de contexto histórico, nós temos o processo de transição, tá, do feudalismo para o capitalismo. Nós temos o histórico, dentro do procedimento histórico, a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, muitas transformações passam a acontecer dentro dessa estrutura do pensamento renascentista. Então, para entendermos, tá,
a ideia desse pensamento renascentista, nós temos que analisar as suas características. Estão expostas 7 características, eu deixei exposto 7 características a respeito do renascimento cultural, que cai geralmente em algumas provas dos vestibulares, que caem geralmente em algumas provas de concurso, até mesmo as provas que a gente faz para vocês. Então, diz assim, primeira característica, humanismo, tá? A valorização da figura humana, ou seja, uma forma mais terrena, concreta, de pensar a ciência, moral e religião, ou seja, agora, o foco, o centro das atenções, deixa eu ver se eu coloquei, não, está lá na frente, tá? Deixa eu ver, coloquei lá na frente, mas muito lá na frente, depois a gente mostra. Então, o foco, a ideia do renascimento cultural é a valorização do ser humano, daí a ideia do humanismo. A segunda característica é o antropocentrismo. No período medieval, vocês já escutaram o seu professor de história falar que a ideia principal era o teocentrismo. A igreja, a religião, o próprio Deus era o centro de todas as atenções. Agora, no antropocentrismo, o homem passa a ser visto como sendo o centro do universo, ou seja, o antropocentrismo tem uma valorização primordial do homem e da razão. O individualismo e a valorização da capacidade de criação e do espírito de competição, ou seja, eu passo a analisar o ser humano não só na sua coletividade, mas também na sua individualidade como um sujeito pensante. Então, o individualismo, a valorização do sujeito enquanto ser pensante. O racionalismo, pronto, ideia fundamental do renascimento cultural é a valorização do racionalismo. O racionalismo, então, estabelece a sobreposição da ciência sobre a fé, ou seja, a ideia que a gente discutiu lá no tema chamado filosofia medieval, a gente colocava fé versus razão. Para Santo Agostinho, para São Tomás de Aquino, a fé ainda era superior à razão. A razão em nada poderia contribuir para a fé. Isso nós vimos lá atrás. Então, agora, a partir do pensamento renascentista, nós temos a valorização da razão, sobreposição da ciência sobre a fé, ou seja, eu passo a estabelecer as minhas experiências, daí o experimentalismo frente às verdades inabaláveis da igreja. Para quem não sabe, dogma são verdades inabaláveis, tá? Como característica seguinte, nós temos o naturalismo, preocupação em retratar fielmente os homens e os animais nas artes. Portanto, se você pegar uma representação artística, ou até mesmo, deixa só abrir uma situação aqui, para a gente poder visualizar. Tá? Por exemplo, essa imagem de fundo que nós temos é a criação de Adão, onde foi pintada a representação de Adão, o próprio Deus e os anjos com a perspectiva humana, uma perspectiva natural da representação do próprio ser humano, tá ok? Então, a ideia está ligada diretamente com a valorização, desse naturalismo, representar de forma natural todos os componentes que estão na natureza, e a valorização do chamado heliocentrismo, que nós vimos em aulas anteriores. O heliocentrismo é a ideia de que não é a Terra o centro do universo, e sim Hélios, o Sol seria o centro do universo e todos os astros giram em torno do Sol. Então, o heliocentrismo, o Sol visto como centro do universo, contrariando a concepção geocêntrica de Cláudio Ptolomeu e da Igreja Católica Apostólica Romana. E o hedonismo, tá? A valorização dos prazeres do corpo e do espírito. Segundo o pensamento medieval, eu deveria combater os prazeres corporais e buscar os prazeres espirituais.
espirituais. Dentro da ideia da concepção do renascimento cultural ou da filosofia renascentista, nós temos uma valorização dos prazeres do corpo como elemento fundamental da estrutura humana. Só para a gente diferenciar essas características que nós acabamos de falar. Do lado esquerdo, nós temos o pensamento medieval. Do lado direito, nós temos as características do pensamento renascentista. Do lado do pensamento medieval, nós temos o teocentrismo. A oposição é o antropocentrismo. Segundo o pensamento medieval, a verdade estava sempre na Bíblia. Segundo o pensamento renascentista, a verdade está na experimentação, na experiência e na observação. Segundo o pensamento medieval, a vida material não tinha importância. Portanto, doe seus bens para a igreja, doe todos os seus bens materiais para a igreja, que a igreja administra em nome de Deus. Segundo o pensamento renascentista, a vida terrena e material também é importante. E você vive no mundo, você não vive basicamente só a sua estrutura religiosa. Então, você tem a sua concepção material como importante também. No pensamento medieval, a crença no conformismo, como, por exemplo, o indivíduo nasceu servo, vai crescer servo, vai trabalhar servo e vai morrer servo, e seus filhos serão servos. Segundo o pensamento renascentista, você pode mudar a sua situação de vida através do trabalho árduo, através da busca constante dessa superação. Segundo o pensamento medieval, a natureza, o corpo, o mundo é fonte do pecado. Segundo o pensamento renascentista, a natureza retrata a beleza e o homem se insere nessa natureza, portanto, o homem é belo dentro das suas concepções de caráter universal. Na estrutura do pensamento medieval, nós temos o ascetismo. Para quem não sabe o que é o ascetismo, é a busca dos prazeres espirituais, a sua religiosidade. Segundo o pensamento renascentista, tem a busca pelos prazeres corporais, o chamado hedonismo. E, para finalizar, do lado do pensamento medieval, as verdades absolutas devem ser respeitadas por meio da fé. Tá ok? O dogmatismo, então, as verdades absolutas estão compreendidas a partir do elemento da fé. Segundo o Renascimento, a fé é diferente da razão. O campo da fé é a teologia e o campo da razão é a filosofia e as ciências que passam a surgir nesse período. Então, só para a gente perceber a mudança de pensamento dentro do contexto histórico do pensamento renascentista. Professor. Pois não, meu querido. O que é o ascetismo mesmo? O ascetismo é a busca da vivência espiritual, a religiosidade do sujeito, tá ok? Obrigada. Valeu, um abraço. Então, toda vez que você ouvir uma pessoa falar assim, eu sou ascética, independente da religião dela, é que ela busca muito a chamada espiritualidade, tá certo? Então, são pessoas que buscavam basicamente, a vida ou a convivência ligada diretamente à estrutura divina. Deus era a base do pensamento medieval. Você tinha que viver a sua vida buscando sempre a graça, a bênção divina. Então, isso foi combatido dentro do pensamento renascentista, onde há uma oposição a esse ascetismo pelo hedonismo. Você precisa também dos prazeres corporais, como, por exemplo, a sua própria alimentação, a sua própria diversão, a sua própria condição natural enquanto ser humano.
certo? Agora, a gente começa a analisar alguns pensadores, tá, renascentistas. Alguns deles caem em prova de vestibulares, basicamente em todo o Brasil. Alguns caem na prova do Enem, outros pouco caem em algumas provas de vestibulares, mas nós vamos passar rapidinho pela ideia desses pensadores renascentistas, tá? Como, por exemplo, Francesco Petrarca, ele é considerado o iniciador do movimento renascentista. O Francesco Petrarca, ele era um escritor, na verdade, um grande poeta, e ele diz assim: Petrarca busca um mundo ideal que é diferente da realidade concreta. Ele discorda dos filósofos da sua época e procura nos filósofos antigos, principalmente Platão, Aristóteles e Plotino, uma perfeição intelectual que ele não encontra no mundo que rodeia. Ou seja, dentro da sua época, dentro do seu período, ele acredita que não há uma perfeição intelectual. Então, por isso, ele vai retomar o pensamento clássico greco-romano. Segundo Francesco Petrarca, o pensamento greco-romano tinha um maior conhecimento sobre a vida e a natureza do homem. Então, sobre a possível oposição entre humanismo e cristianismo, ele afirmou que os filósofos antigos não tinham a fé cristã, mas tinham a virtude, e na virtude o pensamento antigo e cristão se encontram e não estão em contradição. É justamente o que ele vai dizer a respeito da defesa das teses do cristianismo, que o pensamento grego não contradiz o pensamento cristão, porque eles estão anterior à formação desse pensamento cristão. Então, Francesco Petrarca vai ser considerado o iniciador do movimento renascentista, porque ele vai resgatar, tá, o pensamento acerca da Grécia e de Roma, para poder formular as suas ideias. E se você sabe em história, um professor de história deve ter dado uma definição de renascimento como uma estrutura de resgate da cultura clássica greco-romana, uma readaptação do pensamento clássico greco-romano para o pensamento medieval. Então, segundo Petrarca, o verdadeiro saber é o saber que temos de nós mesmos. Segundo Petrarca, e até mesmo no nosso livro de filosofia, tá? No nosso livro de filosofia, capítulo 8, vai falar que o homem se preocupa demais em entender a natureza, em entender os animais, em entender tudo aquilo que o cerca, mas de pouco adianta conhecermos a natureza, está na projeção, a natureza, e desconhecermos a natureza do homem. Então, a ideia era considerar a importância de algumas questões, como, por exemplo, por que estamos aqui? De onde viemos e para onde vamos? Então, a primeira impressão de Petrarca é justamente que o homem, ele deve não se preocupar com questões externas a ele, sim com questões internas. De onde vim, quem eu sou, para onde eu vou? São aquelas perguntas clássicas do pensamento grego. De onde vim, quem eu sou, para onde vou? Então, essas questões são basicamente assim questões que não foram suficientemente respondidas ao longo do processo da humanidade. Cada filósofo, cada corrente de pensamento tem a sua resposta. Se você, aluno de primeiro ano de ensino médio, parar para pensar de onde vim, quem eu sou e para onde eu vou, você pode buscar na natureza, tá, respostas mais adequadas, respostas mais rápidas, como, por exemplo, de onde vim, fruto da relação de papai e mamãe, a fecundação do óvulo, minha mãe gestou e eu nasci. Mas a ideia não é essa questão da própria natureza, mas de onde veio o ser humano, tá? Quem é o ser humano e para onde o ser humano vai. Por isso, nós estamos ligados diretamente a concepções religiosas. Por isso, a ideia de superar o ascetismo e buscar uma concepção dentro do racionalismo. Então, de onde viemos, para onde vamos,
por que estamos aqui. Então, Francisco Petrarca, a grande importância dele é que ele é o precursor desse pensamento intelectual dentro do Renascimento, certo? Foi o nosso primeiro teórico, o primeiro pensador. Giovanni, o nome dele é Giovanni Pico della Mirandola, italiano, tá ok? Muito conhecido com o nome de Pico della Miranda, tá ok? Segundo este pensamento, note que nós estamos basicamente no meados do século XV, tá? Em meados do século XV, nós temos Giovanni Pico della Mirandola, perdão, tá? O homem tem a capacidade e a possibilidade de fazer-se a si próprio e a sua natureza não é pré-determinada. Qual a importância de Mirândola? É justamente essa concepção de que a natureza do homem não é pré-determinada. O grande milagre no homem é que ele pode inventar a si próprio, o homem pode construir a si mesmo. Então, essas concepções de Mirandola é um grande elemento de caráter fundamental. Ele quer afirmar que o homem possui em si um livre arbítrio, e essa liberdade permite a ele a formar a si mesmo e as suas concepções do dia a dia, ou seja, o homem, ele não está pré-determinado. O homem é um processo que se autoconstrói, a partir de si mesmo. Então, não somos nem terrestres, nem celestes. Não somos imortais, nem mortais. Estamos na divisa dos dois mundos. Por que ele afirma isso? Ele afirma isso categoricamente por não entender a própria consciência da imortalidade e da mortalidade. Como sendo um grande cristão, quem é cristão acredita que a morte não existe. A morte seria a passagem para aquilo que chamam de vida eterna. E dentro dessa vida eterna, se você for viver eternamente, você seria propriamente imortal. Então, ele fica confuso com essas ideias. Então, não somos nem imortais, nem mortais. Somos apenas seres que estão na divisa entre a mortalidade e a imortalidade. É o que eu quero que vocês entendam. Devido à sua influência, tá? Devido à influência do cristianismo na sua filosofia, então, para o cristão, a morte é uma passagem para a vida eterna. Se é vida eterna, portanto, você seria imortal. Logo, você não é nem imortal, nem mortal. Então, isso vai confundir um pouco o pensamento de Mirandola, certo? Então, ele diz assim que temos a liberdade de nos fazer conforme a nossa preferência. Nós somos criadores de nós mesmos. E isso vai bater direto com o pensamento de Jean-Paul Sartre. Primeiro, nós existimos e depois temos a liberdade de estabelecer a nossa própria existência, a nossa própria experiência. A existência minha, ela é composta pelas experiências que eu realizo, certo? Então, essa seria uma das concepções fundamentais a respeito de Mirândola, ou de la Mirândola, certo? Aí nós temos a ideia de que o homem é superior a todas as outras criaturas do mundo. Peraí, professor, como é que ele pode chegar a essa concepção? Lembre-se sempre de que ele foi fortemente influenciado pelo cristianismo, tá ok? Então, diz assim, como foi o homem, o último ser criado por Deus, o fez com a característica das diversas outras criações divinas, ou seja, por sermos livres, temos a escolha de corromper-nos e baixarmos o nível irracional baixarmos ao nível irracional dos animais ou de nos reconstruir seguindo a imagem divina. É justamente aquele conceito do cristianismo, da Igreja Católica Apostólica Romana, que se eu fui feito
a imagem e semelhança de Deus, eu tenho, então, a possibilidade de compartilhar com essa imagem divina, coisa que nenhum outro ser, coisa que nenhum outro animal na face da terra conseguirá estabelecer, que seria uma igualdade da imagem divina. Não busca essa relação com a chamada imagem divina. Portanto, nós temos essas relações que estão ligadas diretamente à ideia de la Mirandola, ou Giovanni Pico de la Mirandola. O nome é até um pouco diferente do que a gente possa perceber, mas quando cai em vestibular, geralmente cai Pico de la Mirandola, tá ok? Ou Giovanni Pico de la Mirandola, ou cai porque fica um nome gigantesco. Então, Pico de la Mirandola, a respeito das ideias do conhecimento filosófico do Renascimento. Agora, um dos grandes nomes, tá? Cai em prova de vestibular, cai em prova de Enem, e você tem que estar preparado para poder encontrar Nicolau Maquiavel, ou chamado Niccolo Machiavelli, um florentino, perdão, a respeito do pensamento político. Maquiavel se destaca no pensamento renascentista por estabelecer uma análise do pensamento político da sua época. Então, muito importante nós analisarmos o que seria a Itália na época. Então, a Itália era um conjunto de reinos que estavam divididos, conjuntos de ducados, reinos e tudo mais. Nós temos, por exemplo, tá, o Ducado de Milão, a República de Florença, o Reino de Nápoles, tá, os dois reinos de Nápoles, os estados pontifícios, que quer dizer estados da Igreja. Para quem não sabe, estados pontifícios estão ligados ao chamado estados da Igreja. E nós tínhamos a chamada República de Veneza. Então, a Península Itálica era toda dividida. Então, eu não posso chamar Itália unificada. A unificação da Itália só vai ocorrer no século XIX, lá em 1870, aproximadamente, nós temos o processo de unificação da Itália. Então, o que fez Nicolau Maquiavel? Ele escreveu sobre a organização política desses reinos, principalmente da República de Veneza, a Florença, principalmente a respeito do Ducado de Milão, estabelecendo qual seria a melhor forma de governo instituída dentro desses territórios. Então, assim, o pensamento político de Maquiavel, para formular a sua teoria política, partiu da experiência de real do seu tempo, ou seja, ele analisa toda a Península Itálica, analisa toda a estrutura de poder com a qual existia na Península Itálica e desenvolve o seu pensamento. E ele diz assim, uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Então, toda mudança que você provoca pode incidir diretamente na ocorrência de uma outra mudança. Então, nós temos assim, segundo a análise do Estado de Florença, tá? Os governantes de Florença, as lutas europeias e a centralização monárquica. Desculpem o acento, tá? Indevido. Ele viu a ascensão da burguesia comercial das grandes cidades e a fragmentação da Itália, dividida em reinos, ducados, república e reinos da Igreja, territórios da Igreja. As coordenadas básicas do pensamento de Nicolau Maquiavel. Diz assim, concebia um fenômeno histórico constituído por ciclos. Os fatos históricos se repetem. A ordem sucede à desordem. Ou seja, para Nicolau Maquiavel, a estrutura política
dos reinos. A estrutura política das repúblicas eram ciclos, funcionavam em ciclos, e esses ciclos, eles são estabelecidos da ordem e da desordem, mas o início desse ciclo é sempre comandado por um período de desordem, e a ordem vem logo depois para remodelar toda a estrutura. Então, ele concebia a natureza humana como egoísta, ingrata, volúvel, movida pelas paixões e desejos insaciáveis. Então, segundo Maquiavel, o homem é movido por interesse, e o interesse individual acaba corrompendo toda a organização da sociedade. E segundo Maquiavel, tá muito, muito importante, o príncipe deve ter algumas qualidades que são fundamentais para o exercício do poder. Diz assim, quando ele fala o príncipe, ele está querendo falar o governante, ele está querendo falar o rei, ele está querendo falar o administrador. Então, quando ele fala assim, o verdadeiro príncipe é aquele que sabe tomar e conservar o poder, ele está querendo falar que mais vale para o rei ser temido do que amado. Daí vem aquela célebre frase atribuída a Maquiavel, que os fins justificam os meios. Então, eu posso utilizar toda e qualquer situação, toda e qualquer ação para alcançar os meus objetivos. Então, para ele, o príncipe precisa ter virtude, ou seja, qualidades para permanecer no poder, mesmo que use a violência, a mentira, a astúcia e a força. Então, para se manter no poder, o príncipe deve ter virtude. Essas qualidades, essas características vão fazer com que ele permaneça no poder. Como se numa situação, num reino determinado, os indivíduos estão se manifestando contra o rei, estão movendo uma ação contra o rei, querem depor o rei. O rei, para permanecer no poder, convoca seus exércitos e manda matar toda a oposição. Isso faz parte da virtude, da qualidade do rei. Então, o príncipe não pode ser odiado, mas respeitado e temido. Por isso, o príncipe, ele deve ser temido e não amado, porque quem ama o príncipe, quem ama o rei, facilmente pode se corromper e facilmente pode trair o próprio rei. Pegou a ideia? Então, é um caráter fundamental acerca das ideias de Nicolau Maquiavel. Então, governar é fazer acreditar. Então, quando eu estabeleço o meu governo, eu vou fazer com que os indivíduos acreditem em mim. Portanto, essas são as duas qualidades do rei. A virtude que nós acabamos de falar, que são as qualidades do rei, virtude, então, é a capacidade do príncipe para ser flexível às circunstâncias, mudando com elas para agarrar e dominar a fortuna. Tá? Então, o que seria a fortuna? A fortuna seria a sorte. Por favor, nós não estamos falando a respeito da fortuna econômica. Fortuna era a deusa da sorte e do destino para os romanos. Ela distribuía a sorte e o destino para cada indivíduo. Então, o rei, ele deve apegar-se, ele deve ter virtude para dominar a fortuna, ou seja, ele deve ter qualidades que permitam a ele conseguir dominar a sorte, ou seja, ele não deve contar com a própria sorte, ele deve fazer a sorte do seu próprio estado. Então, um príncipe deve mudar com a sorte, deve ser volúvel, inconstante. Dependendo das circunstâncias, ele será cruel ou generoso, ele mentirá ou será honrado, ele deverá ceder à vontade de outros ou ser flexível. Então, para Nicolau Maquiavel, a virtude e a fortuna são duas qualidades primordiais para o rei. Portanto, outra situação, o príncipe deve praticar
o bem sempre e o mal quando for necessário. Assim como os nossos pais, tá? Nossos pais são bons cotidianamente com a gente, mas se a gente faz alguma coisa errada, ele vai tomar uma atitude severa, e muitas vezes nós vamos falar que é uma atitude má. Então, para ser príncipe, para ser rei, eu devo estabelecer, eu devo agir com bondade sempre e o mal quando necessário. Isso é o maquiavelismo. Maquiavelismo não quer dizer uma pessoa má. Falou pessoa maquiavélica, a gente já pensa logo numa pessoa má. Se falar uma pessoa maquiavélica, seria aquela pessoa que age sempre bem e mais pratica o mal quando é necessário para coibir qualquer outras ações. Então, a fortuna é sempre favorável para quem deseja agarrá-la. É a sorte que se oferece como um presente para quem é ousado e está disposto a vencer. Então, é essa a ideia primordial. A fortuna está aí. Se eu tiver algumas qualidades que permitem eu agarrar essa fortuna, logo eu serei um príncipe, serei um rei virtuoso, capaz de manter o poder, capaz de manter o controle da sociedade. Então, eu quero que vocês entendam basicamente a ideia fundamental de Nicolau Maquiavel. Eu devo conquistar, manter o poder. Para conquistar e manter o poder, eu preciso ter a virtude e a fortuna, tá ok? A virtude são as qualidades que pertencem ao príncipe, a fortuna é a própria sorte, é o próprio destino, é a própria condição do meu estado. Então, eu devo ter virtude para dominar a fortuna, tá ok? Lembre-se sempre, fortuna não refere-se ao poder econômico que o indivíduo desenvolve, refere-se à capacidade que ele tem de estabelecer e controlar a sorte dentro do governo, dentro do seu próprio estado. Um outro, deixa eu tomar uma água aqui, porque minha voz já está indo embora. Um outro grande pensador medieval é, sem dúvida, Leonardo da Vinci. Eu procuro falar grande pensador medieval, aliás, renascentista, para não falar um maior renascentista e cometer alguma falha, cometer algum erro, ok? Foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento e, possivelmente, o maior gênio, tá? Destacou-se como ele foi pintor, cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, filósofo e outras coisas mais. Se você pegar o seu livro de filosofia, você vai ver todas essas informações acerca de Leonardo da Vinci, conhecido principalmente como pintor da Mona Lisa, ou Mona Lisa, e A Última Ceia. São as duas das principais obras pinturas dele, mas essa imagem, o chamado homem vitruviano, representa a essência do renascimento, do antropocentrismo, o homem no centro do universo, está vendo o círculo? E o quadrado, que é representado a questão do comportamento da própria condição humana. O quadrado representaria a essência do ser humano envolto por um círculo. O círculo, você não sabe onde ele começa, onde ele termina, ele é constante. O homem seria, então, o centro do universo. Segundo Leonardo da Vinci, tá? Colocar o homem como centro do universo significa mudar as concepções de pensamento da época. Portanto, diz assim, na arte, além da pintura, onde se distinguiu, Leonardo dedicou-se também à escultura. Fez esboços e muitas obras não chegou a complementar ou não chegou a completar, tá? No urbanismo, ele vai projetar, ele vai estabelecer um projeto da cidade de Milão, ele vai traçar canais de esgoto, ele abole a questão dos muros, ele vai projetar
praças, jardins, ruas. Ele previu casas amplas e ventiladas, e as ruas para pedestres e pista livre para os veículos, que na época eram as carroças, certo? Ainda, no campo da hidráulica, baseou-se no princípio de Arquimedes, ele inventou a bomba hidráulica para elevar água, criando assim o primeiro dispositivo de elevação. Imaginou também uma bomba de um poço e uma roda hidráulica, abrindo caminho para as turbinas, que só mais tarde vieram, o que o mundo veio a conhecer. Então, lá no século XV, século XVI, aliás, século XV, viveu basicamente a segunda metade do século XV. Então, lá no século XV, sem nenhuma condição tecnológica que nós temos hoje, ele foi o primeiro a estabelecer um elemento, a chamada da bomba hidráulica, e deu os pressupostos para a formação da turbina moderna. No campo da engenharia, além de engenheiro aeronáutico e hidráulico, ele também foi engenheiro civil. Ele previu a técnica de construção de pontes metálicas. Olha só, lá no século XV, ele já havia previsto a hipótese da construção dessas pontes metálicas, devido à questão da retração e à dilatação do metal. Então, essas ideias foram de caráter primordial dentro da sua ideia. No campo da anatomia, tá ok? Por causa da anatomia, foi quase preso por ser pego dissecando cadáveres, tá? O que era considerado um grave crime. Portanto, até o século XVI, a Igreja Católica Apostólica Romana impediu o desenvolvimento da medicina, porque, segundo ela, dissecar cadáveres, você estudar, você abrir um cadáver, era um grave crime aí, estrutura religiosa, ou seja, ele fez descobertas importantes que registrou em inúmeros desenhos no Tratado de Anatomia que ele escreveu, ou seja, ele acabou sendo perseguido pela Igreja Católica Apostólica Romana devido aos seus estudos acerca da anatomia humana, mas ele contribuiu em muito para a medicina moderna, que lá, a partir do século XVII, XVIII, há mudanças na concepção dos estudos da anatomia humana, certo? Por isso, ele é considerado um dos grandes nomes: matemático, físico, astrônomo, botânico, filósofo, arquiteto, poeta, músico, literário e assim sucessivamente. Isso fez com que ele se destacasse. Duas principais obras, tá? A Mona Lisa e a chamada A Última Ceia, dentro dessa prerrogativa do desenvolvimento do pensamento de Leonardo da Vinci. E para a gente poder finalizar, rapidinho, uma conversa sobre Giordano Bruno. Deixa eu tirar aqui, certo? Uma conversa rapidinha acerca de Giordano Bruno. Para Giordano Bruno, o universo é constituído de um único corpo, mas com coisas singulares ordenadas com precisão e estão conectadas umas com as outras. Ou seja, o ser humano, a própria natureza, os animais e o próprio Deus são um elemento só. E dentro deste elemento se estabelece a ocorrência das outras esferas dentro do universo. Então, o que fundamenta essa organização são as chamadas ideias, que são princípios eternos e imutáveis. Então, para Giordano Bruno, as eternas são os elementos fundamentais para entender a condição própria do ser humano. Então, cada coisa particular é uma imitação, uma imagem ou a sombra da realidade ideal que orienta, ou seja, ele retoma o pensamento de Platão a respeito da realidade ideal, ou seja, eu tenho um ser humano, tá? Eu tenho na minha mente a ideia de ser humano, e no mundo eu tenho várias formas de ser humanos que representam aquela ideia, mas o elemento perfeito estaria propriamente na minha mente, e a manifestação do homem seria uma
condição básica da estrutura do próprio ser. Então, as nossas ideias não são eternas e imutáveis, então, mas o reflexo, o vulto dessas ideias não se alteram. Então, Giordano Bruno cria uma escala de valores, onde, em primeiro lugar, está a verdade. Em segundo, a prudência. E, em terceiro lugar, a sabedoria. Em quarto lugar, estaria a própria lei, ou seja, seria o elemento regulador do comportamento das pessoas. Ou seja, em primeiro lugar, a verdade. Em segundo lugar, a prudência. Em terceiro lugar, a sabedoria. Em quarto lugar, está a lei. Regula o comportamento da pessoa, das pessoas, e, na sequência, forma o espírito, que é a própria virtude interior. Então, vai ser uma ideia ligada ao pensamento da sociologia, que ainda não existia. A lei é o elemento regulador do comportamento das pessoas, tá? Do comportamento dos indivíduos de classe fundamental. Então, para a nossa aula de hoje, era basicamente essas informações que a gente tem. Fala, Henrique. Henrique, fala. Então, Giordano teria uma premissa da teoria da relatividade. O Henrique, o negócio é o seguinte, não que há um elemento da teoria da relatividade, e sim um elemento que conduz depois à compreensão dessa própria relatividade. Não que seja basicamente a teoria da relatividade misturada com Platão. É assim, o pensamento de Platão fruto com o pensamento moderno. Não tem uma ligação direta com a teoria da relatividade. A teoria da relatividade está ligada diretamente a um campo científico. A teoria das ideias está ligada diretamente, tá? Não, é que ele diz que tudo está conectado, mas com a ideia, tá ok? E exatamente, talvez seja um erro da gente poder associar, mas tudo está conectado com a ideia, como quando eu falo ser humano, a ideia de ser humano está conectada na minha mente, por isso eu posso estabelecer uma abordagem, certo? Não que esteja diretamente ligada. Você pode fazer uma ligação, mas ela não está diretamente ligada com a ideia, certo? Pegou? Um abraço, então. Então, eu preciso do nome e o sobrenome no chat, para eu poder marcar a presença aqui e vocês poderem partir para a próxima aula e depois irem para o almoço, certo? Obrigado pela presença de vocês. Tenham um ótimo almoço e uma excelente tarde. Beijo, beijo. Tchau, professor. Valeu, tchau, tchau.